Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Carteira do Milhão. Trouxe aqui já de cara para a gente começar alguns indicadores. Esse é o primeiro episódio de 2023 e nós tivemos desde o último episódio, que foi lá em dezembro, Bolsa de Valores brasileira subindo cerca de 10%, né, o Ibovespa, então é uma alta relevante, até parece que no meio desse sobe e desce ela não subiu tudo isso, mas sim, na data em que eu estou gravando aqui no dia 25/1, foi o que ela subiu, e muito dessa entrada se deve, dentre outras coisas, a um fluxo maior de entrada de capital estrangeiro na Bolsa. A gente tem também, por outro lado, os títulos do Tesouro, que são impactados diretamente pela expectativa do mercado, que é precificada através das taxas de juros. Então a gente está vendo agora os títulos mais curtos praticamente andando de lado, né? Alguns deles até deram uma recuada nas taxas, mas as taxas seguem ainda bastante estressadas frente ao que estavam em dezembro. Só que agora a gente está tendo uma diferença aqui, né? Uma abertura das taxas longas em relação às taxas curtas. Então o que está mais comum ver hoje? Um título do Tesouro IPCA 2045 sendo precificado a uma taxa superior ao 2035, coisa que até meados do ano passado a gente não via. Geralmente eles estavam ali com a mesma taxa, né? Só mudava o ano. Hoje não, hoje a gente está vendo o 2045 negociando com um prêmio razoável sobre o 2035. Isso mostra também, dentre outras coisas, a percepção de risco longo do mercado. A gente vê isso também nas taxas de juros, né? Quando a gente começa a olhar, quanto maior, né, o prazo dessas taxas de juros futuros, mais elas têm valorizado, mais elas têm aumentado, né, esse juro futuro. E as taxas mais curtas, elas têm se comportado de maneira razoavelmente bem, né? Tem lateralizado, não tão nos níveis tão saudáveis quanto nós gostaríamos que estivessem, né? A ideia seria que as taxas de juros recuassem sim no Brasil, mas a gente precisa de alguns sinais para isso. O fato é que as longas estão estressando mais do que as curtas, então ponto para ficar de olho, principalmente em relação aos próprios títulos públicos. Nós aqui na carteira investimos em títulos públicos também, em especial esse mesmo, o Tesouro IPCA 2045. Não vai ser o foco do aporte esse mês, mas quem sabe nos próximos dando uma estressada ainda maior nessas taxas. Em relação ao IFIX, praticamente andou de lado, né? O principal índice dos fundos imobiliários, uma queda aqui de 0,4%, praticamente não dá para considerar. Lembrando sempre que os fundos imobiliários são menos voláteis do que as ações e são fortemente impactados por taxas de juros altas. Então, provavelmente, antes de uma sinalização ou de fato um movimento de taxas de juros recuando, a gente ainda siga vendo bons preços, né? Boas promoções nos fundos imobiliários. Já em relação a cripto, falando especificamente do Bitcoin, chegou a subir 40% só em 2023, né? Não estou nem contando lá um pior momento em dezembro, por exemplo, né? Agora, nesse exato momento, ele está com uma alta de pouco mais de 30%, mas chegou no pico ali a bater mais de 40% nos primeiros 20 dias. Inclusive eu fiz vídeo sobre isso, tá aqui, caso você queira se aprofundar na situação do Bitcoin em si. O dólar caiu um pouco, né? Cerca de 1,5% do último episódio até agora. O S&P 500 subiu um pouco, né? Na verdade, um pouco quando a gente compara com o Ibovespa, mas foi uma alta até razoável, 4,9%. E isso ajuda a puxar mercados de renda variável como um todo, mas para nós aqui a Bolsa Americana não subiu tanto porque o dólar caiu, então quem sabe cabe ficar de olho aqui dentre todas as opções que a gente tem, mas a gente já vai chegar lá em relação ao aporte. Só antes eu quero mostrar aqui um apanhado geral da carteira, né? Como é que ela vem performando. Então eu vou compartilhar já a tela aqui com você. Estou aqui com a tela do Trademap aberta, tem a nossa performance geral da carteira. Eu quero antes só mostrar aqui que os dividendos que a gente vem recebendo tem aumentado pouco a pouco, né? Obviamente, conforme a gente vai acrescentando ativos pagadores de dividendos, isso vai aumentando. E o dividendo do último episódio até agora foi de R$ 193,08. Em janeiro aqui a gente já tem R$ 151,35 recebidos. O mês ainda não acabou, talvez ainda entre alguma coisa aqui de cabeça, não lembro, mas talvez entre alguma coisa de dividendo ainda, não de fundos imobiliários, mas possível que de ações. Agora vamos dar uma olhada na carteira de fato, né? Na performance. Quando a gente olha a performance nominal, tem aqui dezembro menos 0,12, né, praticamente 0 a 0, janeiro 4,04 até esse momento, uma performance ok.
pouquinho abaixo do Ibovespa, porque o Ibovespa, se a gente pegar aqui ele aparece, ó, eu tô com CDI, deixa eu jogar aqui Ibovespa, 4,09 dentro do mês de janeiro até então, né? Então, praticamente o Ibovespa, só lembrando que Ibovespa a gente compara via de regra, né? A melhor métrica é com a própria carteira de ações. Nossa carteira de ações está superando o Ibovespa nesse mês, 5,96%. Outros ativos aqui, né? Subindo também, ETF, fundos imobiliários caindo um pouco, 1,13%, exterior 4,46% de alta, né? O que a gente tem na carteira. Tesouro direto caindo por conta do aumento das taxas, né? Então, marcação a mercado, taxas sobem, cotas mais antigas caem. BDR subindo bem aqui, né? 37,13% em janeiro. E cripto puxado aqui por Bitcoin e Ethereum, 30,56% até esse momento. Agora vamos dar uma olhada na rentabilidade real, que é a rentabilidade contra o IPCA, em todo o período. Eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Quando a gente olha para a carteira e tal, para alguns ativos, a gente vê, poxa, performance negativa aqui, positiva ali, né? Parece que aqui esse setor iria, aqui não vai, essa classe de ativos está ficando para trás, etc. Olha o poder de uma montagem de carteira de investimentos visando o longo prazo, mas a gente já começa a ver alguns efeitos. No curto prazo, eu falo longo prazo, estou falando aqui de mais de 5 anos, para mim mais de 10 anos, né? Mas, olha só que interessante. Se a gente jogar aqui CDI, Ibovespa está aqui já, IFIX e o dólar, o IPCA já está implícito aqui porque já é a carteira contra o IPCA. Quando a gente joga todas as classes de ativos aqui, todos esses indicadores, na verdade, né, esses índices contra a carteira, a gente vê que a carteira é a única que nesse momento supera o IPCA, que está acima da inflação. E olha que a performance da carteira vem sendo bastante prejudicada por conta do bear market de cripto, por conta da própria bolsa de valores aqui brasileira, bolsa americana no passado caiu um bom tanto, e a gente segue aqui com a carteira rendendo acima de tudo isso, trazendo um retorno positivo de fato, acima do IPCA, da inflação. O Ibovespa está aqui com -2 contra a inflação. CDI, o próprio CDI, que é para ficar sempre acima, né, nesse momento, ele vem performando acima, mas pegando aqui desde o início da montagem da carteira, CDI 0,57 abaixo do IPCA, IFIX 12,68 abaixo do IPCA, dólar 24,96, praticamente 25% abaixo do IPCA desde o início da carteira. Então, vejam, uma carteira bem montada, ela tem o poder de proteger, dentre outras coisas, protege da inflação. Mesmo com a queda de vários setores aqui, a gente segue performando bem, protegeu bem o patrimônio, guardou o poder de compra, mesmo num momento bem negativo como um todo, preservou o poder de compra como praticamente nenhuma outra coisa preservou, que nenhum outro índice preservou o que a nossa carteira preservou. Então é bem importante entender esse conceito para longo prazo. Primeiro, é bom fazer bem o dever de casa, descorrelacionar bem a carteira para poder proteger bem ela, né? Proteger o patrimônio, depois a gente pensa em ganhar. No momento ruim, se a gente não está perdendo dinheiro, tá excelente. No momento bom, a gente busca sim os ganhos, busca o retorno acima da média, e é para isso que a gente tem trabalhado, né? Quando sofre menos, fica muito mais fácil buscar retorno acima da média nas altas. Agora, vamos pro aporte aqui do mês. Eu separei aqui já os valores, eu tenho aqui R$ 3.500 do aporte normal, trago aqui os 193,08 de dividendos, mais 89,32, que é o que tinha sobrado lá, o residual do mês passado, né? Para escolher onde eu vou aportar, eu vou olhar aqui para o nosso sistema de alocação inteligente. É para isso que ele serve. Já coloquei aqui todo o valor que vai ser aportado e nós temos aqui algumas classes que ficaram para trás nesse momento. Quais são elas, né? A que mais ficou para trás são stocks, ações americanas. Depois, em segundo lugar, aqui fundos imobiliários, ainda mesmo com aporte do mês passado. E aí depois, se a gente fosse olhar aqui, cripto, né? Beleza, cripto subiu bastante, né? Por isso que eu até falei no episódio passado, seria o aporte em cripto caso não subisse, subiu bastante, então por isso que outras classes estão apontando mais aporte do que cripto. Vamos olhar aqui então, em relação à parte de dólar, o que nós temos aqui é o principal índice americano. Eu vou seguir investindo somente no principal índice americano, porque principalmente quando a gente não engatou altas muito significativas, eu prefiro não me expor diretamente em empresas lá fora, por exemplo, eu prefiro pegar momentos de alta para isso, então nada melhor do que o índice para proteger. Talvez a gente tenha recessão esse ano, enfim, tem uma série de questões que me fazem ficar com o índice permanecer. Afinal de contas, é um excelente ativo, talvez o melhor ativo para se ter no longo prazo, pegando as últimas décadas, né? Muito provavelmente sim. Voltando aqui, eu preciso aproveitar que os fundos imobiliários seguem baratos. Talvez em algum momento eles não fiquem tão baratos assim. Eu tô achando os fundos imobiliários baratos, a maioria deles está pagando um yield bem interessante, mesmo mantendo bons fundamentos, mesmo com uma gestão boa, enfim.
Os fundos imobiliários que a gente tem aqui na carteira, eu julgo dos melhores fundos imobiliários, não vejo nenhum problema neles, então conforme eles vão ficando baratos, vão ficando descontados, é um convite para mais aportes. É o que eu vou fazer, então eu vou aportar aqui naqueles que ficaram mais para trás, né? Vino 11, BCFF e XPLG, esses três aqui. Então eles já estão aparecendo aqui. E por fim, eu já vou lançar todas essas compras aqui, isso aqui vai aumentar novamente os nossos dividendos para o próximo mês. E não só para o próximo mês, né? Como para todos os outros próximos meses, conforme a gente vai acrescentando ativos pagadores de dividendos, a gente vai recebendo mais. E por fim, vejam só, eu vou fazer um aporte aqui, mesmo com toda essa alta de janeiro, em Bitcoin. Por quê? Primeiro, porque eu quero chegar aqui na minha alocação ótima de cripto, ou seja, mais de R$4.000 nesse momento. Vou colocar R$600 aqui em Bitcoin. E também porque eu acredito que cripto está num momento bem crítico, então pode ser que novas altas nos surpreendam daqui para frente. Se isso não acontecer, vai ficar mais barato ali na frente, eu vou comprar mais novamente, mas eu quero deixar ele zeradinho aqui para os próximos capítulos. Se altas que fujam do controle, a gente pensa em realizar alguma coisa lá na frente. Se vier a realizar de novo já agora, né? Se vier cair nesse momento, aí a gente pensa em comprar um pouco mais. Isso mesmo o sistema vai apontar aqui para fazer. Feito o aporte do mês, a carteira ficou dessa forma que você está vendo aí no nosso sistema de alocação inteligente. O que ficou para trás agora foram as ações, né? Obviamente depois do aporte. Todo o restante aqui está rebalanceado. Comprei Bitcoin, chegamos na nossa meta aqui. Fundos imobiliários também chegando na meta. E estoques lá praticamente na meta também. Então tá tudo conforme o planejado aqui dentro da carteira. Muito bem rebalanceada nesse momento. E a gente segue aproveitando boas oportunidades. Obviamente sobrou aqui um residual, R$429. Eu vou repor esse dinheiro em caixa aqui na nossa carteira, então eu vou simplesmente aumentar ele aqui. Esse dinheiro vai para liquidez diária, então eu só vou colocar aqui R$429. Feito. Agora sim a gente tem os números corretos aqui, R$14.200 de caixa já, então caso a gente tenha uma queda, de fato uma recessão, a gente está também muito bem preparado para isso, remunerando caixa a CDI também, que não é nada mal. Bom, dito isso, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me conta também como é que tá a sua carteira, se está performando bem, se está performando mal nesse momento e quais ativos você está comprando. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.